Meio-dia já havia soado quando ele despertou. Seu criado viera várias vezes na ponta dos pés até o quarto, espiar se ele ainda dormia e matutava consigo sobre o que poderia reter até tão tarde o seu patrão na cama. Finalmente, Victor viu retinir a campainha e chegou docemente, trazendo uma xícara de chá e um maço de cartas, em um pequeno e velho prato de chevrolet chinês. Puxou as cortinas de cetim azeitonada com desenhos azuis, desenroladas diante das 3 grandes janelas. O senhor dormiu bastante esta manhã, ponderou ele, sorrindo. Que horas são, Victor? Perguntou Dorian Gray preguiçosamente. 1h15. Tão tarde? Dorian sentou-se à beira do leito e, depois de beber um pouco de chá, pôs-se a examinar as cartas. Uma delas era de Lord Harry e havia sido trazida naquela manhã. Ele hesitou um momento e colocou-as de lado. Abriu as outras, despreocupadamente. Era a coleção costumeira de cartas de convites para jantar, cartões para exposições privadas, programas de concertos de caridade e tudo que pode receber todas as manhãs um jovem da moda durante a estação. Encontrou uma pesada fatura de um toilette Louis XV em peroba cinzelada, que ele não tivera ainda a coragem de remeter aos seus tutores. Gente de outros tempos e que não compreendia que vivemos em uma época em que as contas inúteis são as únicas necessárias. Percorreu ainda algumas corteses propostas de agiotas de Jermyn Street que se ofereciam para adiantar-lhe qualquer soma, quando achasse conveniente, e sob as taxas mais razoáveis. 10 minutos depois, Dora ergueu-se, enfiou um robe de chambre de caxemira, bordado de seda, e passou-se a seleta de banho lajetada de ônix. A água fria reanimou-o depois do seu sono prolongado. Pareceu-lhe haver esquecido tudo o que se passara. Uma obscura sensação de haver tomado parte de qualquer estranha tragédia atravessou-lhe o espírito uma vez ou duas, mas como envolvida na irrealidade de um sonho. Logo que se vestiu, entrou na biblioteca e sentou-se diante de um leve almoço à francesa, servido em uma mesinha colocada junto da janela coberta. Fazia um tempo delicioso e o amorno parecia impregnado de perfumes. Uma abelha entrou e pôs-se zumbiu ao redor do bolo Blue Dragon, coberto de rosas, de um amarelo de enxofre que se achava diante de Dorian. Sentiu-se inteiramente feliz. De repente seus olhares recaíram sobre o biombo que se havia colocado em frente ao retrato e estremeceu. — O senhor sente frio? Perguntou-lhe o criado, apresentando-lhe uma omelete. — Vou fechar a janela. Dorian sacudiu a cabeça. — Não sinto frio algum, murmurou. Seria verdade? O retrato estaria realmente mudado? Ou simplesmente o efeito de sua própria imaginação que lhe havia feito ver uma expressão de crueldade onde havia sido traçada uma expressão de alegria? Seguramente uma pintura em tela não poderia assim alterar-se. Essa preocupação era absurda. Seria uma boa história para referir um dia a Basil. Deveria diverti-lo. Entretanto, a lembrança ainda lhe estava de todo presente. A princípio na penumbra, em seguida sob mais difusa claridade. Ele vira esse toque de crueldade em torno de seus lábios atormentados. Quase receou que o criado abandonasse o aposento, porque sabia que ele ia, de vez em quando, contemplar o quadro. Agora só. Ele tinha certeza. Quando o criado, após haver servido o café e os cigarros, se dirigiu à porta, ele sentiu um violento desejo de dizer-lhe que parasse. Assim que a porta se fechou sobre o criado, ele o chamou. O criado apresentou-se imóvel, esperando as ordens. Dorian contemplou-o. — Não estou aqui para ninguém, Victor, preveniu com um suspiro.
O homem inclinou-se e desapareceu. Então ele ergueu-se da mesa, acendeu um cigarro e estendeu-se em um divã de luxuosos coxins, colocado em face do biombo. Observava curiosamente esse objeto, esse biombo vetusto fabricado de couro de Córdoba, desenhado, dourado e bordado por um modelo florido, datando de Luís XV, indagando em si próprio se jamais lhe acontecera de ocultar o segredo da vida de um homem. Carregaria afinal o retrato? Por que deixá-lo ali? Para que saber? Se fosse verdade, seria horrível. Se não fosse, não valeria a pena dar atenção ao fato. Entretanto, e se por um triste acaso outros olhos além dos seus descobrissem um retrato e nele lotasse a terrível transformação? Que faria ele se Basil Hallward aparecesse e pedisse para tornar a ver seu próprio trabalho? Basil ainda o faria certamente. Era-lhe necessário examinar de novo a tela. Tudo afinal era preferível àquela infernal estado de dúvida. Levantou-se, pois, e caminhou a fechar as duas portas. Ao menos estaria só a contemplar a máscara da sua vergonha. Então afastou o biombo e face a face se contemplou. Sim, era verdade. O retrato estava mudado. Como muitas vezes ele se lembrou mais tarde, e sempre com um indefinível sentimento de interesse científico, parecia-lhe impossível que tivesse havido semelhante mudança. Entretanto, ela ali estava. Haveria, acaso, quaisquer sutis afinidades entre os átomos químicos misturados na tela e a alma que ela encerrava? Seria possível que eles houvessem realizado o que essa alma pensara? Que tivessem tornado uma verdade o que ele sonhara? Não haveria ali qualquer outra indecifrável razão? Arrepiou-se assombrado. Voltando-se para o lado do divã, Alice se deixou cair, olhando o retrato, espavorido e trêmulo de terror. Esse fato havia produzido todavia um efeito nele. Ele tornava-se consciente de sua justiça e crueldade junto a Sybil Vane. Não era, porém, muito tarde para reparar os seus erros. Ela ainda poderia ser sua esposa. O seu egoístico amor irreal cederia a alguma outra influência mais elevada, transformar-se-ia em uma mais nobre paixão, e o seu retrato pintado por Basil Hallward lhe seria um guia através da vida. Seria para ele o que para alguns é a santidade, o mesmo que a consciência para outros e o temor de Deus para todos. Há espécies de ópios para os remorsos, narcóticos morais para o espírito. Sim, isso era um símbolo visível da degradação provocada pelo pecado. Era um sinal advertidor dos desastres próximos que os homens preparam às perspectivas almas. 3 horas soaram, e mais um quarto. Soou e meia hora. Dorian Gray não se movia. Tentou reunir os fios vermelhos de sua vida e traçá-los. Procurava encontrar o caminho através do labirinto da ardente paixão na qual se perdera. Não sabia o que fazer nem o que pensar. Enfim, dirigiu-se até a mesa e redigiu uma carta apaixonada à mulher que havia amado, pedindo perdão e acusando-se de demência. Encheu as páginas de palavras de lamento desbragado, seguidas das mais peníveis exclamações de dor. Há uma espécie de voluptuosidade em nos fazermos acusações. Quando nos censuramos, supomos que nenhum outro tem o direito de nos fazer o mesmo. É a confissão e nunca o padre que nos absolve. Quando Dorian Gray terminou a carta, sentia-se perdoado.